Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura. Hoje eu tenho dois convidados aqui para falar para gente sobre um tema muito importante, sobre um assunto muito importante, um projeto lindo que está acontecendo aqui, que vai acontecer nessa cidade, já está acontecendo, né, aqui em São José, mas também tem muito a ver com o Vale, né, como um todo. Então, enfim, vou apresentar meus convidados para vocês e a gente vai desenrolar essa prosa. Ele é artista visual, sócio fundador do estúdio Antúrio, em Jacareí, ao lado da companheira Isabela Siqueira. Nele desenvolvem pinturas, murais, exposições e projetos culturais que investigam as relações entre arte, memória e território, criando narrativas visuais inspiradas nas paisagens, nos afetos e nas expressões simbólicas do interior do Brasil, valorizando o universo rural e a cultura caipira. Douglas Reis, seja muito bem-vindo. Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Estamos na casa, viu? Falar um pouquinho aí hoje desse momento tão bonito que a gente está, né? É isso. Incrível, satisfação tê-lo aqui, viu? Bom, para engrossar esse caldo aqui também dessa prosa, eu recebo ela, que é artista, educadora, costureira e cofundadora em São José dos Campos do coletivo Gostaríamos de Explicar Muitos Atos, conhecido como Gostaríamos. Nele desenvolve o eixo de ações formativas com atuação ativa no ensino formal entre artes visuais. Em seu trabalho, explora a costura e a experimentação de materiais como ferramenta de criação, expressão e construção coletiva de conhecimento. Seja muito bem-vinda, Natane Espíndola. Obrigada pelo espaço. Boa noite aí para todos. Vamos falar um pouquinho sobre o São João do Infinito. Ih, que delícia, é sobre isso. Vou pedir para a Shirley rodar a vinheta e a gente volta para essa prosa. Pode rodar para gente, Shirley. Rádio CT apresenta Cindy CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós vamos falar do São João do Infinito, que está em sua quarta edição, e é uma ação artística que investiga as relações entre arte contemporânea, memória coletiva e tradições das festas populares de junho e julho, inspirada pelos festejos rurais e pelas festas de bairro deste período. A proposta parte da ideia de mutirão como prática de encontro, colaboração e celebração, o hasteamento de bandeiras criadas no ateliê em mastros estilizados coletivamente é ponto central da ação festiva, que este ano se estende a Cunha, em diálogo com o cortejo do Arraial Surreal, que chega à quinta edição em 1º de agosto. Então, bora lá para essa prosa. Para começar aqui, Douglas, quando a gente fala em São João, já pensa logo em junho, imagina quermesses com bingo, barraquinha. Nesse caso, temos uma celebração na virada para agosto. Por que que essa data, o porquê dessa data este ano? E o que que a gente pode esperar de comum e diferente dos festejos tradicionais do Vale com o São João do Infinito? Boa, Meire. Bom, primeiro dizer, né, que a festa junina no Brasil, ela é, na verdade, o verdadeiro ano novo, né? A gente fica esperando mais ela do que o tal do Réveillon, né? É Sim. isso que a gente vai desejando, né? Termina o carnaval, a gente já começa aqui no Vale a imaginar o sabor do bolinho caipira, né? Dos encontros, já começa a pensar nas ruas cheias de bandeirinha. Então, essa festa já é pra gente a maior festa do ano, né? O nosso verdadeiro ano novo, né? Total. E, e ele já é, dentro da cultura caipira, um verdadeiro ano novo, porque ele marca o final do ano agrícola, né? Que é esse momento também de fazer o pedido, né, para essa relação com a natureza que o caipira tem, para poder abençoar, né, proteger essa terra para esse novo plantio, né, que é uma época sem chuva, uma época do frio. Então é Sim. verdade, é essa ideia de final de ano mesmo, né, de começar uma coisa nova. Então, para a gente, não tem muito a ver necessariamente com uma data específica, mas é um momento. Esse momento também de poder parar, né, de poder
se juntar com todo mundo, celebrar o ano que passou e festejar em conjunto, né? Não necessariamente tendo ali uma data certa, né, de um dia específico, mas para a gente é esse momento do ano, que, enfim, aqui nesse espaço urbano que a gente vive também vai bater com as férias de todo mundo, é um momento que a gente vai ter de se encontrar com os amigos, de se reunir. Então é mais ou Muito menos assim. massa. Acho muito incrível, inclusive também essa retomada da memória que, né, que às vezes a gente acaba meio que perdendo, porque no caso aqui São José, por exemplo, né, já vai tendo essa imaginação de cidade grande, mas na verdade nós somos o interior ainda, né? Então assim, é interessante isso porque tem esse resgate também cultural, né, Douglas? Pois é, eu também não diria só resgate, sabe, Meire? Porque a ideia de resgate é algo que a gente vai buscar algo que morreu, né? Mas, Sim, assim, dentro do próprio interior, até mesmo dentro das capitais, nos bairros que você vai ver, você vai ter assim um vizinho que está criando galinha, que ainda tem sim, uma festa na família, um bairro. Eu penso muito nas festas populares de aniversário também, né? Que é fora de um calendário assim tradicional, mas de repente numa terça-feira você criança está se arrumando para ir na casa do seu vizinho, comemorar, festejar, né, com o pessoal da rua. Eu gosto muito desse espírito assim, desse coletivo, mas ele existe. A gente não está resgatando nada. A gente só está querendo, na verdade, compreender melhor, né? E nós, como artistas, né, somos artistas visuais, a gente procura enxergar o mundo a partir da arte, né? Então a gente sim. está, na verdade, investigando essa cultura que é nossa, mas à nossa maneira também, uma forma da gente poder ressignificar isso que já existe há tanto tempo, né, que é mais antigo do que o antigo, né? A gente tentando entender como que isso ainda continua vivo e de que maneira que é, né? Cultura é aquela coisa que é tipo água, ela não acaba, ela vai se transformando, mas está sempre aí. E a gente, por meio da arte, está tentando investigar, construir, mas sempre mantendo aquela mesma base, né? Que é da união. Então, até Massa. sabendo que você falou logo no começo, né? Que pode esperar, né? Pensando numa festa junina e qual que é essa diferença entre a festa junina e o São João do Infinito. O São João do Infinito ele não é uma reprodução de uma festa só, né? Ele parte dessa investigação nossa, no interesse que a gente tem pelas nossas raízes, que muitas vezes a gente vai ficando despercebido. Elas estão aqui, mas a gente vai ficando tão louco na rotina que acaba, né, se desprendendo dessas tradições. E aí, na verdade, a gente está tentando reorganizar, redescobrir, reinventar essas tradições por meio das artes, né? Então, o Massa. teatro não é só um festejo, ele é também uma investigação e uma forma da gente se afirmar enquanto moradores dessa região, que é uma região que tem memória, uma paisagem que tem memória, né? Sim, total. Eu acabei de voltar de uma viagem para o Nordeste, aí fiquei um tempo entre a Paraíba, ali bem no interior, a Paraíba e o Pernambuco, e assim, bem nesse mês de junho que lá é o São João, assim, e é um São João muito incrível. E aí, quando eu falo sobre isso, até, né, trouxe essa coisa assim da memória, de resgate e tudo mais, é porque eu fiquei pensando, cara, a galera, tipo, se junta na rua, faz uma fogueira e fica conversando até altas horas da noite. Muitas vezes a gente não vê isso aqui na Selva de Pedra, né? Tipo assim, a galera já tá meio. Né, eu sinto falta quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, 8 anos de idade, as ruas todas cheias de bandeirinha, e lá a cidade inteira é uma cidade pequenininha. Fica, a cidade inteira fica tomada pelo São João, né? Então, assim, que delícia assistir isso, ver isso e vivenciar isso até para os nossos filhos também, que vão levar isso como memória também afetiva lá na vida adulta, né? Para as crianças, assim, não só nossos filhos, mas de modo geral, né? Assim. E, ô, Nathalie, e a Gostaríamos? É parceira desde a primeira edição? Fala um pouquinho dessa parceria, Nathani. Vai muito além da partilha de espaço, a oficinas, palestras, como que está sendo essa construção, ações fora do ateliê? Fala um pouco pra gente. Gostaríamos, né? O São João do Infinito, na verdade, ele vai ser a união da Gostaríamos, desse coletivo, com, né, com o Mantúrio. Então, vai ser justamente esse momento onde a gente vai estar ali dialogando, né, enquanto amigos, né, na nossa roda de conversa.
tendo esses questionamentos mesmo, né? De tudo isso que o Douglas já disse, de como que a gente ativa essas festas, né? De como que a gente passa só de frequentadores de festas juninas feitas, né, por outras pessoas, e a gente também volta a ativar esse fazer, né? O fazer a festa. Então, como que a gente, enquanto artistas, hoje, né, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa memória, consegue ativar tudo isso que a gente carrega, né? Enquanto moradores, né, nascidos e criados aqui no Vale do Paraíba. E então, né, o São João do Infinito, ele surge dessa conversa entre esses dois coletivos que são amigos. E aí, então, né, desde o primeiro São João, nós estamos ali investigando e aplicando, né, essas práticas. E aí, gostaríamos, né? Atualmente a gente está com um certificado de ponto de cultura, né? Então, muito mais do que um espaço físico, a nossa preocupação também é como que a gente permanece tudo que a gente está criando, né, no nosso quintal, enquanto cultura também, né, para a cidade, para o Vale do Paraíba. Então, essa expansão que pode acontecer de diversas formas, que aí pode ser nessas trocas de oficina, que pode ser nessas palestras, que aí é justamente trazendo esses outros amigos que estão fazendo algo muito similar, né, em outros lugares também do Vale do Paraíba, em outra cidade. Então, através dessas palestras, dessas conversas, e aí essa própria ação do mastro, né, de criar o mastro, ela acaba voltando para uma ação educativa, né, também de oficina. Então, Sim, trazendo essa conversa, e aí muitos têm essa memória, né, de hastear um mastro, mas às vezes não é uma memória presente, né? É uma memória muito longínqua, ou até, o meu pai hasteava, mas eu já nem sim. lembro mais, ou meu avô hasteava. E aí, esse voltar, se reunir e conversar sobre isso se torna essa ação educativa mesmo, né? De vamos falar sobre isso, da importância desse mastro, do que isso significava naquele tempo e o que a gente está tentando fazer agora, né? Fazendo isso de novo, né? Em 2026, em todos os outros anos que a gente fez. Então, esses encontros, eles acabam virando oficinas, palestras, que na verdade é uma grande uma conversa, né? E é o compartilhar também. Então, gostaríamos, enquanto esse espaço que fortalece muito a partilha, né, dos nossos materiais artísticos e a troca e tudo mais. Então, a gente se dispõe nesse momento, né, de São João do Infinito para compartilhar essas conversas, essas discussões, essas memórias. Então, sempre, né, a cada oficina, a cada encontro, a gente acaba descobrindo um pouco mais, né? Porque a gente tem um imaginário coletivo, mas ele ainda assim tem as suas particularidades, né? Então, cada pessoa vai ter algo a acrescentar naquela conversa, né, naquela ação. E é isso que pra gente é o mais bonito. Então, todo ano a gente ainda faz isso de engrossar o caldo, né? Então, dependendo da pessoa que participa da oficina, que entra para a atividade, ela vai trazer uma coisa nova para a gente, ela vai trazer uma nova vontade de ativação, ou de repente até que já aconteceu em alguns momentos de convites para a gente levar, né, o mastro para esse outro território. Então, tivemos ações ano passado de 4 hasteamentos em 4 lugares, né, diferentes. Então, já foram 4 celebrações diferentes sobre o hasteamento do mastro. E aí, gostaríamos ela estar nesse lugar de trazer essa união entre a vontade de fazer, esse lugar que é possível de partilhar e o Antúrio trazendo muito essa pesquisa viva deles, né, sobre esse conhecimento rural e sobre os festejos e as práticas e as tradições. Então é sempre uma programação muito rica, que é a cada encontro, a cada domingo, né, geralmente que a gente abre o ateliê para fazer essas programações, a gente está trocando e entendendo, né, o que é esse São João do Infinito, né? Que incrível, maravilhosa. Adorei. E uma curiosidade, ô Douglas, por que o infinito no nome da festa? Qual o conceito implícito na escolha desse termo? Tem a ver com a questão histórica do hasteamento das bandeiras também? Ou dessa releitura que se propõe a fazer, assim, né, que vocês estão se propondo a fazer? Eu acho que é uma mistura das duas coisas aí, Meire. Você estava comentando lá sobre a sua viagem, né? Agora ali para o interior da Paraíba e de ver todas aquelas bandeirinhas
né? E todo mundo na rua, e todo mundo unido, né, em prol da festa, né? E que era tão bonito aquilo. E por que que aqui a gente não tem, sendo que é daqui também, é uma tradição dos interiores do Brasil, né? Muito presente. Mas existe sim aqui. A questão que eu acho que o que acabou deixando de existir em alguma instância é um certo orgulho de quem somos, né? Eu não sei se É você isso. pode, talvez você também se identifique com isso também, mas eu, como muitos jovens assim da nossa região, dos interiores, já sonhou em romper com o interior, né? Assim, já sonhei em sair fora daqui. Ah, eu quero ir embora, eu quero ir para a capital, né? Quero viver a capital. Você é adolescente, você imagina que a sua vida é uma eterna balada noturna, né? Assim, vivendo feliz, Total. aquela coisa meio Nova York, né, assim. E aí parece que a gente quer negar essa raiz da onde a gente vem, né, essa história, a nossa base, o nosso sotaque, né? Ah, e você vê esse R que você puxa, né? Eu puxo porta com força mesmo, né? Mas nem sempre foi assim. Eu já tive vergonha, né? Por causa das piadas, essa, seu caipira, seu jacu e tal. Então, eu acho que não é que a festa deixou de existir, mas o que foi se distanciando foi esse nosso orgulho com essa cultura. E essa falta de orgulho fez a gente se distanciar do que ela realmente é, né? Dessa base, que ela não é a intenção da festa junina, não é só a relação religiosa, né? Essa coisa do santo, do dia e tal, mas é para a gente, né? A base disso é essa união, é esse multirão que se envolve em prol de uma coisa só. Então a gente está se unindo em prol de uma coisa que a gente tem orgulho agora. Fala assim, não, a gente tem direito sim de amar o nosso lugar, a gente tem direito sim de amar da onde a gente vem, né? E que a gente também tem direito de questionar essas tradições, né? Não é porque a Total. gente está aqui que a gente tem que também passar pano para tudo que sempre foi, né? As tradições caipiras, elas têm em si uma questão complexa, né? Machista também muitas vezes, que a gente, né, enquanto viventes desse tempo, tem totalmente o direito de questionar isso, mas isso não quer dizer que a gente tenha que renegar as nossas raízes, mas sim olhar para elas, reinterpretar, né? Redesenhar, reimaginar e fazer isso de forma coletiva é o melhor, né? E acho que é daí que parte Lindo. assim, o infinito, porque na própria tradição da festa junina, das festas populares em si, essas festas de encontro, elas têm um elemento em comum que é o mastro, essa figura do mastro, que é essa figura vertical, que ela faz uma ligação, né, entre a terra onde você encaixa esse mastro, onde você planta, e o céu, né, que faz uma ponte com aquilo que é divino, sagrado, idealizado ali. Né? Então, é um canal de comunicação com que você faz um pedido, como um sinal de pedido de ajuda, né? Me ajuda com esse novo momento a partir agora desse final desse ano agrícola, me ajuda agora, ó, algo divino, me ajuda para esse novo momento aqui, né? Mas a gente, enquanto viventes desse tempo, com as nossas relações artísticas, com a nossa relação com a cidade, a gente pensa essa cidade também de uma forma horizontal, a gente quer, na verdade, deitar o mastro. Então, ao invés de pensar um fio que liga para cima, a gente pensa muito mais na bandeirinha que vai ligar um mastro ao outro, que vai ligar horizontalmente. Então, é o meu Tudo. quintal que vai ser ligado com o quintal da Gostaríamos, que vai ser ligado com o quintal do Arraial Surreal lá em Cunha, que foi ligado, por exemplo, com o Jardim Pedra Mar aqui em Jacareí, numa festa do bairro que a gente fez. Então, Incrível. a ideia de ligar, e liga um ano ao outro, liga uma pessoa a outra, uma festa a outra, é uma ideia de infinito que é justamente essa ideia de que a gente não quer que acabe. Igual a Natane trouxe, né, de que cada pessoa que chega, que participa de uma oficina, vai lá e troca uma ideia, fala de uma memória, relembra de uma coisa que os pais contaram e agora ela tem ali uma nova vivência. Então é um fio que vai se ligando até o infinito. Que lindo. Nossa. Aí tem só para finalizar, assim, tem um poema que eu gosto muito de usar para representar isso, que é do João Cabral de Melo Neto, que ele vai falar do galo, né? O galo sozinho não tece uma manhã, né? Porque ele vai usar essa figura do galo para dizer que um galo estica um canto até o outro galo, que vai esticar o canto até o outro, até o outro, até o outro, e juntos esses galos vão desenhar essa teia que vai puxar amanhã para baixo. É isso que faz o dia amanhecer. Então, acho que Total. esse fio que ligam um ao outro, né, é o que vai, na verdade, puxar e vai fazer essa festa. Né? Então, Paz.
Muito, muito, muito sensacional, assim. Aí, conforme vocês foram falando, eu fui lembrando das minhas memórias aqui, né? E até fiquei pensando também que durante algumas festas que eu fui lá mesmo, assim, que tinha cortejo e danças e tal, eu ficava pensando, ai, gente, muito bonito, mas não tem bolinho caipira. Então, assim, e é tão gostoso isso, que é essa memória e esse afeto do nosso lugar, né? Esse pertencimento, né? Eu tenho uma música que se chama Interior Tem Voz, que falo muito isso nessa narrativa mesmo, né? O quanto a gente precisa se orgulhar e se empoderar mesmo, assim, e ter esse pertencimento. Isso é, de fato, assim, muito importante e, sem dúvida, é algo nosso e a gente tem que valorizar muito. Inclusive, eu queria perguntar para vocês que estão nos assistindo, e aí? Como vocês podem contribuir? Tá rolando um chat aqui embaixo, ó. Eu vou gostar de descer aqui, conversar com vocês. Conta pra gente quais as suas memórias do São João. Vocês já conheciam São João do Infinito? Ó, Uhum. a gente vai passar o serviço daqui a pouquinho aqui pra vocês. Se não conhece, vai poder conhecer agora. Se já conhece, vai poder ir estar ali presente mais uma vez e fortalecer, divulgando, né? E etc. Porque é sobre isso, sobre essa rede na horizontal, como o Douglas falou aqui pra gente, certo? A produção tá colocando as redes sociais dos nossos convidados aqui, agora aqui no rodapé, e vai deixar também na descrição do vídeo. Então, se não der tempo de tomar nota, acabando aqui, vocês vão lá. Sigam bastante, siga o projeto também, né, a qual eles estão representando aqui, tanto o Antúrio quanto a Gostaríamos, certo? E a gente vai rodar um videozinho aqui e a gente volta para mais prosa. Pode rodar pra gente, Shirley. Mas o que é sagrado para vocês? O que é sagrado para a gente hoje em dia, para cada um de nós? É a proposta da gente pensar a partir dessa leitura. Ano passado a gente fez uma ação aqui no ateliê, né, que é o Gustavo. O Mastro surge desse trabalho coletivo, que eu acho que é o que a gente faz aqui. Eu sou a Mariana, né? Eu sou estudante de psicologia. Eu sempre gostei muito de mexer com coisas assim desde criança, mas eu acho que quando a gente vai crescendo a gente acaba perdendo um pouco disso, né? Quando eu vi que ia rolar isso daí eu já fiquei super animada. A proposta era a gente construir um mastrão, um baita mastro. Pediu, né, que a gente trouxesse alguma coisa de valor, né? Algum objeto, alguma questão assim, pra gente colocar ali no mastro. E aí já foi uma coisa mais feita com fitas e tal, alguns galhos, flores, mas esses objetos. E teve também um momento que foi distribuído uns papeizinhos assim, pra gente falar pelo que a gente era grato. Depois pendurou todos esses papeizinhos de gratidão assim também nesse baita mastro, né? E aí esse ano a gente quis mudar um pouco essa perspectiva única, individual, e a gente trouxe 10 mastrinhos. A gente está aqui com esses 10 mastrinhos e a gente trouxe algumas referências dessas pinturas que são possíveis de fazer além do que a gente está acostumado, né? Porque o Douglas trouxe aquela imagem tradicional, né? Que é fita, igual a gente fez ano passado. E dessa vez a gente quis propor a pintura, né? Que é a nossa principal ferramenta de trabalho, trazendo o mastro ressignificado. Era pra eu colocar o que era sagrado pra você e a gente ia construindo isso com tinta ali nos mastros, né? E aí eu fiz com a Natália, não deu tempo, né, de terminar nesse dia. Aí depois eu fui e chamei um amigo meu que eu já conversava sobre o ateliê fazia um tempão, assim, com ele falava que ele queria vir e a gente terminou esse mastro, assim, juntos, né? Então foi meio que um mastro criado por 3 mãos aí, né? Eu caí bem de paraquedas. E depois eu cheguei aqui, ela tava pintando, falou, vem me ajudar a pintar aqui. E, não sei pintar, não sei fazer nada de arte. Nunca, acho que um pouco com receio de fazer algo errado, não sei. Ela já tava com um padrão e eu fui acompanhando a ideia dela e a gente foi produzindo juntos. Tava todo mundo junto ali, cada um foi mostrando o mastro que tinha feito, eu fiquei, nossa, cada ideia é legal. Esse mastro ele pode ser também uma linha do tempo, onde o começo era eu tentando entender como pintar e como exercer esse padrão. Ao longo ela foi se construindo, assim, eu comecei a ter mais familiaridade e ficou legal, ficou gravado, assim. Né? Muito bom. Natane, nesse contexto todo que a gente está conversando aqui, que eu tô assim, nossa, e é legal ter essas conversas porque vai despertando desejo, né? Ai, quero ver. Nossa, eu quero sentir, né? É muito massa isso, assim, eu acho muito incrível. E nesse contexto, pensando que o Gostaríamos tem sede no centro de São José dos Campos,
Vem daí esse diálogo com a cidade e com as comunidades locais. Soube que houve, inclusive, uma edição com hasteamento de bandeira na Santa Cruz, na comunidade aí que está bem próximo, inclusive, a vocês. Fala um pouquinho dessa interação com o urbano. Nós, então, né, toda essa vontade, né, esse encontro nosso enquanto coletivos de transformar essas memórias numa ativação, né? Então, no nosso primeiro ano a gente surge com essa atividade dentro da Gostaríamos, no quintal da Gostaríamos, né? Então a gente abriu um buraco lá, né, no nosso quintal, achamos um mastro lá. Eu E aí no soube segundo que vocês literalmente cavaram um buraco, ano, né? sim, Lavado. tá lá, o querido, a gente dá uma tampadinha nele que esse ano a gente vai abrir de novo. E aí, né, no segundo ano, aí nós já queríamos expandir essa ideia, né? Então a gente fez toda essa reunião, compreendemos que queríamos, de fato, fazer todos os anos isso, né? E aí, quando a gente estávamos pensando na segunda edição, né, do São João, a gente compreendeu que legal, fizemos dentro do nosso quintal, mas que seria muito mais legal se a gente conseguisse levar isso também para outro lugar. Então, a Rua da Gostaríamos, ela é basicamente a mesma rua que dá para a Praça do Santa. Então, nós fizemos uma oficina, né, de 10 mastros, então eram 10 mastros menores do que o mastro do ano retrasado, né, da primeira edição. E aí fizemos uma oficina, então basicamente duas pessoas ali adornaram um mastro. Então, também com essa intenção ali de trazer essa relação do desejo, das memórias, das intenções. Então, essa pintura no mastro, ela está sempre ligado muito com essa relação individual de quem está pintando, né, de quem está adornando aquele mastro, para qual é o que é o seu desejo dessa ligação, né, entre o aterrar e o sagrado, né? Então cada pessoa traz ali o seu signo, a sua forma, e aí achamos no total de 10, né? E aí para levar esses mastros até, né, o Santa, nós fizemos um cortejo. Então colocamos ali, né, os mastros nos ombros e fomos levando ele andando até, né, a Praça do Santa. Então foi ali, né, uns bons metros ali, né, de caminhada. E aí, falando nesse olhar artístico, né, pra gente é algo muito performático, né? Então toda essa ação, então esse levar os mastros até lá em cortejo teve esse ato também, né, performático de fazer esse hasteamento. E aí a gente levou num dia que estava acontecendo um evento também ali, né, na Praça do Santa. E aí eles ficaram adornando, né, esse evento. Então a gente levou, né, o nosso festejo, né, o nosso São João do Infinito para dentro de outra festa, que para a gente também era muito importante de linkar, né? Então quanto mais a gente consegue adicionar, eu acho que entre os festejos que já existem com o nosso faz mais sentido, porque ele vai estar ali comunicando de forma muito prática e real, né? Sem uma outra coisa que não que seja uma forçação mesmo, né? Então, te levou a nossa festa para dentro de outra festa, né? Sempre, né, com esse diálogo entre as comunidades, né, e tudo mais. Então, a gente levou esses mastros para a rua. E aí isso transforma o projeto, né, ainda nesse sentido que o Douglas estava falando, né? De quando a gente faz esse cortejo, a gente deita o mastro, né? Então a gente está ali riscando essa cidade também, levando, né, esses desejos, esses signos, tudo que as pessoas que participaram colocaram ali, né, naquelas intenções, a gente está ali riscando a cidade, levando isso para um outro local, né, para um outro território. Então, para a gente ainda ganha muito mais força de sair do nosso quintal, né? Então, a gente consegue expandir essa ideia. Então, só de estar andando com esse mastro pela rua, né, já é um ato em si, né? Então, as pessoas, né, a gente saiu no horário comercial do centro. Então, as pessoas paravam, né, e tentando compreender, porque não é algo, né, muito comum, né, de ver 10 mastros, né, sendo caminhados ali. E então foi algo muito legal. Então os mastros, né, a gente achou eles em latas, né, na praça.
E ele ficou durante a festa, né, que estava acontecendo. Depois a gente levou eles para o nosso ateliê, tá lá até hoje. Os mastros lá, belezinhas lá, viraram uma instalação dentro do ateliê, esses mastros, né? E aí, no ano passado, a gente levou para esses outros territórios em Jacareí, né? E são outros lugares que também têm esse interesse, em ativação dessa memória, dessa festa, né? Desse festejo que está ligado a essa relação junina. E aí, esse ano, levaremos para Cunha, então, né? Para um lugar mais distante. Então, essa primeira ação ali de expandir a ideia que já estava no nosso quintal, vai dando esses caminhos mesmo, assim, essas vontades que a gente quer de permanecer a ideia em expansão sempre, né? Para ela No continuar sendo infinita, infinito. né? Exatamente. Ai, que demais, muito incrível mesmo. E aí agora, então, quer dizer, ô Douglas, que então dia 26 eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o dia 26, né? Porque é isso, né? A expectativa total. E acho que vocês podem complementar também falando que daí vocês encerram a edição desse ano enfeitando a praça para um cortejo em Cunha, que é esse, né, que a Nathalie vinha falando no Arraial Surreal. Fala um pouco pra gente que a gente pode esperar, né? Enfim, conta pra gente, fala dos serviços. É gratuito? É pago? Como que a comunidade pode ir? Tem faixa etária? Enfim. Massa. Ô, Meire, eu acho que a Natane podia responder essa sobre a festa melhor, porque ela é a dona do quintal, né? Total. Posso falar, posso falar. Então, no domingo, nós temos, então, né, a quarta edição do São João do Infinito, lá, né, no quintal da Gostaríamos. Então, esse ano teremos dois atos de hasteamento de mastro. Então, o primeiro com a nossa festa, né, a nossa festa de São João do Infinito. Ela começa às 3 horas da tarde, e aí a gente já começa recebendo a galera para fazer a pintura do mastro. Então, chegando às 3, a gente já começa na conversa, a gente vai apresentando o projeto, e aí as pessoas já podem ir fazendo, né, essa participação, adornando o mastro. Aí, né, um pouquinho depois, a gente já parte para o hasteamento, então a gente vai estar ali, né, colocando de novo o mastro no nosso quintal, a gente vai abrir ali o nosso, o nosso quintal de novo, a gente hasteia o mastro, e aí, seguido, a gente tem o nosso café comunitário, então a gente convida todo mundo a trazer ali algo que gostaria de partilhar, né, que faz sentido dentre essas memórias do festejo. Então a gente traz ali também esse momento de café, né? Então a gente aceita o mastro, faz ali essa ação de partilhar essa comida e um pouquinho pro fim da noite, para encerrar o São João do Infinito, a gente vai ter um bingo. E é esse bingo que vai ser, as peças bingadas, né, vão ser dos próprios artistas ali do coletivo, que a gente vai ali estar trazendo algumas peças artísticas que vão estar ligadas a esse imaginário também do que é a festa junina e o bingo, né, que também é uma grande estrela, né, das festas juninas. Sim, Então a gente vai bingar algumas artes, e aí, né, um momento que também tudo. vai ser muito divertido. E aí o bingo vai ter ali um valor para quem quiser adquirir essas cartelas, tanto em todas, né, em grupo ou individual ou avulsa. E no próximo final de semana, que aí já é no 1º de agosto, esse sim, no sábado, nós estaremos no Arraial Surreal em Cunha. Então, nós vamos fazer também essa cerimônia de hasteamento. Então, a gente chega cedinho em Cunha, no sábado, antes do cortejo do Arraial Surreal. Nós vamos estar decorando a praça da onde sai o cortejo, com o hasteamento do mastro, também colocando bandeirinha na praça. E aí vai ser o nosso segundo ato, né, de achar o mastro. Então, esse ano temos o mastro aqui, né, na nossa casa, no nosso quintal, no domingo, e no sábado seguinte a gente vai para Cunha para fazer esse hasteamento e essa participação junto, né, ao Arraial Surreal, que é o outro evento fantástico também, né, que convido todos a conhecerem e quem puder ir prestigiar, que é um momento também muito, muito lindo de se vivenciar. Ai, que sensacional. Você quer complementar, Douglas? Pois é, queria falar um pouquinho, né, dessa parceria.
do São João do Infinito com o Arraial Surreal, né? Perfeito. Porque, assim, acredito que os dois são essa busca de compreender, né, e se orgulhar da região, né, a sua maneira, mas antes de qualquer coisa, como o próprio Serginho, né, lá da Quas, que faz essa organização do Arraial Surreal, ele falou pra gente da última vez que veio aqui, ele chamou isso de brinquedo. Isso é o meu brinquedo. Ele falou assim, o Arraial Surreal é o meu brinquedo, e eu quero chamar todo mundo para brincar junto, né, ir pra rua. Ah, Isso de um mestre lá do Nordeste, quando ele também levou essa ideia das máscaras, né, que compõe o Arraial Surreal, lá para o Nordeste, lá no Ceará. E ele ouviu de um mestre também de cultura popular que isso é um brinquedo, né? Isso é muito comum nesses festejos populares, né, no cavalo marinho, chamar de brinquedo, vamos brincar. Então, assim, chamar todo mundo para brincar. E o São João do Infinito também é o nosso brinquedo, é a nossa forma de brincar, de chamar todo mundo para o quintal, né? Então é isso. E agora é o nosso brinquedo encontrando com outros brinquedos, outras formas de brincar. Mas o importante é isso, é ir para a rua, se apropriar desse centro urbano, selva de pedra, com cultura, com arte, com cor, né? Cheio de bandeirinha, todo mundo junto, com essa ideia de união, mas acima de qualquer coisa, com a ideia de brincar, né? De festejar, de curtir. E é isso. Bom demais. ai, que incrível, bom demais, bom demais. Gente, adorei bater esse papo com vocês. Eu fiquei assim, confesso que eu fiquei bem ansiosa assim para ver isso de perto. Quero muito estar com vocês aí no dia 26. Eu vou tentar me organizar dependendo de como tiver a agenda aqui, né? Eu quero chegar com vocês lá porque realmente fiquei encantada. E aí deixar o programa de portas abertas para vocês, fazer esse convite para vocês que estão assistindo a gente, estejam presentes, compartilhem, né, o programa, mas também as redes sociais, né, enfim, cards, arte de divulgação é uma boa forma também da gente fazer esse trabalho coletivo. Eu falo sempre aqui, né, que hoje a gente tem as redes sociais e a partir das redes sociais a gente também pode se coletivar, se aquilombar, né, enfim, é esse espaço para a gente também que nos permite isso, certo? Fique à vontade para fazer considerações finais e chamar todo mundo para estar junto, né, enfim. Eu acho que é isso. Nosso ateliê, né? Ele se volta principalmente ali, né? Nesse período para receber essa atividade São João do Infinito, mas durante todo o primeiro, né? O primeiro semestre do ano, ele sempre está aberto para essas trocas, né? Então a gente segue disponível, né, aos domingos ou a outras datas também, né? Então o coletivo gostaríamos, ele é esse espaço aberto para troca de N, né, linguagens artísticas. Então a gente fica muito feliz, né, quando chegam outros coletivos para trocar com a gente, porque é justamente isso que o Douglas trouxe, né? Quando a gente vai para Cunha para brincar com a Real Surreal, a gente está levando o nosso motivo de brincar para se divertir com os outros, e aí isso faz muito mais sentido do que a gente só ficar no nosso quintal, né? Então, pra gente é o que mais valoroso de tudo isso é poder ter essas trocas. Então, o nosso quintal segue aberto, né? O nosso ateliê de domingo se chama Ateliê Aberto, nesse lugar mesmo de receber as pessoas e a gente tá ali sempre disponível para escutar, para trocar. E sempre é muito lindo o São João do Infinito, esse momento de partilhar as trocas ali de experiências, né? Partilhar a nossa comida. É sempre um momento muito divertido mesmo, né? Muito brincante pra gente, de festejar todas essas memórias. Muito bom! Bem-vinda aqui, volte mais vezes, viu? Adorei bater esse papo contigo. Adorei conhecer a Gostaríamos. Eu tive, né, lá no show da Bi, foi muito legal. Assim, acho que é muito importante esses espaços mesmo de troca, do fazer artístico ali, né, na prática mesmo, acontecendo, né? Como isso impulsiona e também inspira, né, outras pessoas, novos artistas, enfim. Obrigada, viu, pela troca. Muito obrigada. Douglas, fica à vontade também, querido. Bom, quero agradecer, né, o espaço, muito massa, assim, esse canal também aberto aqui, né, para poder também trocar sobre cultura, sobre arte na região, que é uma região, assim, que tem uma Nossa. potência artística há muito tempo, né, é antigo essa potência artística que tem na nossa região, né, que São José dos Campos não é só a cidade tecnológica, ela é
muito mais a cidade da cultura. A nossa região é uma região caipira, e é isso, que tenhamos orgulho disso. E chama a gente também para todos os festejos que vocês estão fazendo por aí, que é isso que a gente quer. Vamos se juntar. É isso, axé, vamos estar junto, com certeza. Obrigada. Programa de portas abertas também, viu? Quero conhecer mais de perto também o Antúrio, né? Enfim, e toda essa movimentação, eu acho que é sobre isso mesmo. É, parece clichê, mas não é, né? Juntos a gente é mais forte, é fato, não tem como negar, né? É sobre isso. E agradecer vocês também, que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui e também nas redes sociais. Se inscreve aí se não foi inscrito. E agora, ó, as redes sociais, né, do Antúrio, também, assim como também ainda gostaríamos, assim também como da Natan, assim também como a do Douglas, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Vai seguir, se coletivar, se aquilombar, né? Enfim, se juntar, que é sobre isso. É nóis, vejo vocês no próximo episódio e vejo vocês no São João do Infinito, hein? É E nóis. obrigada.